Ai. Oi, Virgínia. Ai, Virgínia, queridinha. Comecei já aqui, não sei se já podem me ouvir. Diminuir a música. Já comecei molhando o rosto todo. Oi, meu bem. Eu preciso que vocês me digam se tá dando para ouvir bem, porque, né? Eu não sou muito boa de live, não. Então, vocês me ajudem aí, tá certo? Tá ouvindo uma musiquinha aqui que é um mantra que eu sempre uso de manhã, sempre escuto. Tá bom, né? Tá bom o áudio, então. Ótimo. Obrigada, gente. E aí, como vocês estão? Espero que todo mundo bem. Eu tô bem cansada de... Eita, eu tinha esquecido como era carregar um nenenzão desse de 8 meses já. E, gente do céu, nossa senhora. Ai, mas vamos lá. Vou começar dizendo que me pediram essa live, tá? Lembra de uma caixinha que eu abri lá no Instagram, ou aqui, né, no Instagram, nos stories, perguntando como que, quais são os, né, os temas que vocês gostariam que eu trouxesse. E aí vocês disseram muito o perdão como caminho de cura, o que é que tem a ver o perdão e tal, né? E eu vou esperar a Raíssa um pouquinho, o pessoal entrar, tá? Eu só tô dando uma introduzida mesmo aqui. Vou até botar a musiquinha de novo pra gente ir se concentrando aqui no tema de hoje, que às vezes parece complexo, e mas eu vou simplificar bem. Tá? Enquanto isso, vamos dar uma respirada aí. Isso é um mantra maravilhoso que eu escuto todo dia. Às vezes eu tiro, porque a neném fica se balançando toda quando escuta isso, aí eu quero que ela fique quieta. Mas vamos lá. Vamos respirar. Tô com óleo de lavanda nas mãos. Já pinguei. Pergunta aqui. Pessoal que eu converso sempre no privado. Que bom que vocês podem estar aqui hoje comigo. Aí, eu vou começar a mexer. Bom, vamos lá. Temos 5 minutinhos. É o tempo que eu posso também ficar, tá? Então vamos começar pensando que... Oi, Camila, oi todo mundo. Eu não vou poder ficar lendo, senão me perco, tá? Eu já falo tanto, vixi. Então, eu queria começar pedindo a vocês que... eu sempre, quando estou diante de um novo conhecimento, e isso parece um pouco complexo, eu peço que a gente baixe nossas barreiras, né? É uma ferramenta de barra de access que a gente faz, que é baixando as barreiras, a gente repete isso pra gente mesmo. Eu baixo minhas barreiras, baixando as barreiras, porque para que esse conhecimento entre e a gente não fique reativo a ele, né? A mente nossa que é muito mais racional, né? Nosso lado esquerdo é muito mais estimulado e é muito racional, então a gente tende a querer sempre o 2 mais 2 igual a 4. Então, quando alguém propõe um conhecimento que sai muito disso, que é muito diferente daquilo que a gente já está acostumado a ouvir, a fazer, a gente tem uma tendência a reagir, né, de cara. Então, eu peço isso agora a vocês, que vocês dêem esse comando consciente de
baixar as barreiras. Então, baixando as barreiras, para que isso seja, vocês consigam acessar, né, o que eu vou falar e que faça um pouco de sentido para vocês. Espero que seja o momento também de vocês, porque se não for, vai parecer tudo loucura, né? Então vamos deixar o julgamento de lado um pouquinho, vamos tentar ouvir e entender. Então vamos lá. Vocês sabem que eu cheguei no momento da minha vida, e isso já faz o quê? 10 anos? Quase. Ano que vem faz 10 anos que eu comecei todo esse processo de caminhos de cura na minha própria vida. E chegou um momento onde eu estava expert do suco verde. E sabia todas as misturas, sabia todas as folhas, todas as plantinhas, o que era bom, o que não era, o que era detox, o que não era. E sabe quando você já está super envolvida no assunto, e eu ainda tinha dermatite, né? Principalmente no pescoço, nas mãos. E era aquela coisa que não ia embora, assim. Eu ficava pensando, poxa, então, que é o que vocês falam muito comigo no privado. Talvez não funcione para mim, ou talvez é muito a minha dermatite, né, que a gente quer ser até especial até nisso, é mais sei lá, é mais profunda, é mais grave, é mais severa do que a das pessoas todas que conseguiram, e talvez não funcione para mim. Eu já estava há meses, né, trabalhando aquelas questões físicas, e eu fiquei muito tempo achando isso, né, e a gente vai chegar lá, Maíra, né? Maíra, a gente vai chegar lá já já. Então, e aí eu ficava muito tensa de achar que eu tava fazendo coisas e que aquilo não estava funcionando assim 100%, porque eu ainda estava doente. E a minha ideia era exatamente ficar curada totalmente daquilo, como eu via e estudei tanto, que vocês já sabem, e eu via as pessoas conseguindo melhora e nada. Aí vocês me escrevem falando a mesma coisa hoje, então eu escuto e digo, gente, calma, vamos abordar tudo, vamos entender o que a gente está fazendo. Mas é bom começar pelos sucos, e aí eu sempre falo, vamos começar com um copo de suco verde por dia, porque ele vai te levando para esse outro caminho, né, que a gente vai falar aqui agora. Então, é interessante porque a bioquímica do seu cérebro, a parte física da gente vai sendo alterada mesmo, quando a gente começa a ingerir, né, esses sucos desintoxicantes, e isso faz com que a gente comece a ser levado para esse outro caminho. É como se essa camada de toxicidade que estamos envolvidos, né, tão intoxicados que estamos de todas as formas, por nossos pensamentos, nossos alimentos, é tanta poluição, é tanta coisa acontecendo, a gente está tão intoxicado que a gente não consegue perceber esse outro caminho, né? A gente não pensa nisso, a gente simplesmente age no automático, a gente reage, né? Tudo está acontecendo e a gente só vai reagindo. Parece que a vida é um grande movimento de reação, né? E a gente se coloca muito no papel de vítima. E aí, quando você começa essas práticas de sucos verdes e desintoxicantes e eliminando algumas coisas da sua vida, parece não, isso começa a acontecer. Você começa a acessar muito... você começa a ganhar mais sensatez, né? E aí você automaticamente é levado para esse outro caminho. E aí eu fui, né? Eu comecei de alguma forma, chega pra gente, é um livro, e eu coloquei até nos stories, e falei, gente, eu já li tanto livro, eu não consigo nem colocar em números, assim, a quantidade de livros que eu já li. Porque na época eu estava buscando muita coisa. E eu ficava muito curiosa e tal, enfim. E aí eu comecei a acessar esse conhecimento, aí eu ficava lendo aquilo e falava, mas gente, então eu tenho muito o que fazer ainda, porque tipo assim, eu não tinha feito nada, na minha cabeça eu estava só cuidando da minha alimentação e já tinha melhorado muito, porque sim, melhora muito, e não estava alerta para aquilo tudo, né? Não estava preocupada com aquela questão de perdão, pai, mãe, que é isso? Como assim? E aí eu comecei a acessar, e aí vai muito retiro espiritual também, fazer curso. E aí sempre chegava uma hora que aquela pessoa que estava conduzindo os retiros ou o autor do livro chegava nessa palavra, perdão. Só que todos os cursos isso acontecia. E eu falei, então peraí, então esse negócio aqui estão falando não é à toa. E era como se todo o problema de todo mundo que estava ali naquele retiro, a gente faz aquelas rodas, né, onde todo mundo fala das suas dores, dos seus problemas, e aí a solução estava sempre relacionada a perdoar.
E eu vi que não era perdão de ex-marido, perdão de algum, né, de alguma, sei lá, de chefe, de não sei o quê. Era perdão familiar. O profundo, né? Começava ali. Então você tinha problema com seu ex-marido, com traição, com não sei o quê. Estava muito triste por isso, mas o caminho de limpeza disso passava por um perdão familiar, um perdão anterior a isso, né? Aí eu comecei a ver que tinha muito sempre, né? Eles traziam muito isso como a solução e eu comecei a trabalhar isso. Porque, a princípio, e aí vocês também me escrevem isso, eu falo muito da minha história, eu repito muito a minha história, porque eu recebo tanta coisa igual, tanta coisa parecida, e aí eu sinto que eu tenho que falar disso, porque é exatamente como eu via. Então, eu olhava para minha família e não via claramente o que perdoar. Né? Eu olhava e dizia assim, bom, meu pai, eu tinha esses problemas com ele, mas quem não tem, né? Todo mundo tem problema com o pai, blá, blá. Minha mãe era uma ótima mãe, maravilhosa, a melhor pessoa que eu já vi no mundo, minha mãe, então eu vou perdoar o quê? Que conversa é? Então a coisa não ficava conectada dentro da minha cabeça. E vocês me escrevem dizendo isso, Ana, eu não tenho nada para perdoar meu pai, ainda, né? Como se a gente estivesse consciente de tudo. É o contrário, a gente tem pouca consciência. As nossas memórias com relação à nossa família, elas existem muito antes até do nascimento. Então a gente não tem, por um mecanismo de proteção divino, um mecanismo divino de proteção, né, providencial, a gente esquece. Porque senão a gente não ia dar conta nem de viver, né? Se a gente não esquecesse tudo que já nos aconteceu. Então, a gente não tem essa consciência, a gente não tem consciência de tudo que aconteceu do momento zero até agora, para a gente dizer que não preciso perdoar meu pai, não preciso perdoar minha mãe. Então, assim, para quem hoje sofre com dermatite e está nesse momento onde a busca está sendo fazer essa abordagem integral toda, porque a gente não pode olhar para a gente como uma máquina biológica só. Você sabe que o meu mestrado, minha tese de mestrado aqui que eu faço, é justamente sobre o cuidado dessa dimensão que não é física, né? A gente como enfermeiro, minha tese é essa, cuidando das pessoas desse ponto de vista que é tão importante, eu diria que é o principal, né? Às vezes depois, por isso que eu falo que depois a gente pode voltar a comer tudo, porque uma vez que a gente cuida desse aspecto, parece que todo o resto se organiza, né? E parece não, finalmente é isso. E então foi isso. Então eu cheguei nesse momento de entender que eu precisava abordar essa questão do perdão, mas o perdão familiar. Né? Minha vida estava completamente bagunçada nesse aspecto e eu achando que tudo era tomar um copo de suco verde. Então, assim, a família da gente, que é o núcleo primeiro, que é onde tudo acontece, né? Tudo acontece lá dentro, né? Quando a gente é criança, a gente vai crescendo, tudo acontece lá dentro. Então, quando a gente sai, que a gente está na vida adulta, o que começa a acontecer é uma repetição dos padrões que a gente veio aprendendo na vida toda, né? Quanto criança dentro de casa, no núcleo familiar. Fora os conteúdos que a gente já traz de antes, né? Mas eu não quero entrar nessa questão, porque aí, enfim, não quero misturar com religião. É só a gente ter consciência que que a nossa vida adulta é como se fosse um conjunto de repetições de padrões que nos aconteceram há muito tempo atrás, não só na infância, mas quiçá vida intrauterina, e o que sua mãe passou, sentiu na época que ela estava grávida, ou até antes, né? Então, para a gente ficar claro, para entender, eu queria trazer assim, um exemplo, né? Claro que acontecia comigo, que aconteceu na minha infância, que ilustra bem o que eu quero dizer aqui agora. Eu tive uma mãe que era super infeliz no casamento, mas tipo super infeliz. E ela culpava, né, meu pai por isso, o marido que ela escolheu, e que a gente cresceu, eu costumo dizer assim, que era como se fosse uma escola de aprender a não se relacionar com ninguém. Porque casamento é horrível, homens são a pior coisa que pode existir no mundo. Tá vendo, o homem só faz sofrer. Então eu vi exemplos diários, na prática,
de como era ruim se casar, como era ruim ter um marido, né, como era ruim se relacionar com homens, porque eles eram o culpado, ele era, né, meu pai, no caso, era o culpado pela infelicidade da minha mãe. E eu aprendi muito isso, eu absorvi muito isso. Eu falo eu porque eu não sou filha única, eu sou a caçula. Mas os outros são homens e tem uma irmã, né, antes. E a gente cresceu até diferente, eu e minha irmã. Ela visualizava melhor, mais assim, a ideia do casamento, queria fazer um casamento legal e teve uma vida boa com um marido. E eu dizia, Deus me livre. Tipo assim, eu aprendi direitinho a lição. Eu achava que era a pior coisa. Então, assim, não tem homem bom, todo homem presta. Homem é uma merda. Essa frase era muito de minha mãe. Homem é uma merda, ela dizia. Casar é uma merda, ela dizia, nunca case. A gente, meu Deus do céu. Eles sempre vão te trair, a gente tinha essa sensação. Aí eu lhe pergunto, o que é que você acha que vai acontecer com o seu primeiro relacionamento? Né? Aí você é adolescente, aí começa a gostar de algum garotinho e tal. Você acha que, gente, isso não tem como, não tem como. Você vai repetir aquilo para você. Você vai criar mecanismos, e aí isso tem um nome, chama profecia autorrealizável. É quando você acredita tanto numa coisa que você vai começar a criar mecanismos para aquilo, para provar para você mesmo que você está certa. Então eu tinha um discurso de ódio para o masculino que vinha desse lugar. Eu não tinha vivido aquilo para poder ter aquela experiência, dizer, eu tinha raiva de homem, tinha raiva de meu pai. Gente, quando eu era pequena, eu só rezava para meu pai morrer. Acredite nisso, eu fazia isso, eu falo isso hoje porque a gente tem vergonha, medo, receio, a gente esconde muita coisa e eu quero ser o mais transparente possível. Eu rezava para ele morrer, eu dizia, gente, é ruim demais. Então, assim, eu nunca vi, eu sempre deixo isso bem claro, porque imagino, meu Deus, quem vê. Eu nunca vi violência física na minha casa, eu nunca vi meu pai agredir minha mãe, isso nunca aconteceu até onde eu sei. No entanto, imagina quando acontece, né? E aí muitos de vocês me falam muitas coisas piores dos pais, inclusive com relação ao abuso sexual e tudo mais, eu nem imagino uma coisa dessa. Mas no meu caso, que era relacionado a isso, essa dinâmica familiar de marido e mulher em desarmonia o tempo todo, né? E eu comecei a ter dermatite pequena, né? E obviamente, enfim, pode estar completamente ligado a isso também. E aí eu via muita coisa, a gente cresce e começa a viver aquilo, né, voltando ao ponto que eu estava, e começa a experimentar aquilo na prática, como se fosse uma praga. Então, assim, primeira coisa para eu ter, um primeiro motivo para eu perdoar minha mãe, né, que eu acho que a gente tem a obrigação de proteger nossos filhos disso, a gente não pode, como é que chama? Transmitir isso para os nossos filhos, né, mas não é esconder não, tá? Isso aí é assunto para outra live, porque já é dermatite na infância. Mas a gente não adianta também esconder, porque eles manifestam fisicamente aquilo que está acontecendo na casa, mesmo se a gente esconder. Então, mas aí é live para outra live, falar de dermatite na criança. E eu, sim, aí pronto, eu comecei a me dar conta disso, né? É dizer, peraí, já estava dentro de um relacionamento, essa altura do campeonato que eu comecei a acordar para a vida, eu já estava com o meu marido, mas aí também o relacionamento era isso, só confusão. Só confusão. E aí, dentro de uma crise, eu lembro que eu estava numa crise péssima, a pele estava horrível, horrível. Uma das vezes até eu estava no carro e eu estava assim meio que olhando, né, com aquele vidro do carona, meu marido estava dirigindo, eu estava olhando e estava bem horrível. E ele falou, ele estava dirigindo, olhou assim, viu, né? Ele falou assim, isso tem a ver com alguma coisa que eu faço? Imagine assim, coitado. E no fundo tinha no sentido de que ele existia, né? Tipo assim, não é porque você existe, você é homem e é meu marido, enfim, mas ele não tem culpado, né? E passa muito por isso, de a gente acordar para entender que não existem culpados mesmo, né? Não existe lá fora, não existe o que estão fazendo com você, não existe o que fizeram, né? Existe quem você é e o que você faz com isso, né? E aí eu enxerguei, né, essa mágoa do meu pai gigante e como isso interferia, inclusive, no meu relacionamento.
E comecei a trabalhar isso e procurar o que fazer, né? Porque a gente até entende, uma hora a gente diz assim, vai. Você entende tudo, é como se a gente está no psicólogo e fala assim, sim, já entendi tudo, o que é que eu faço, né? O que é que eu faço agora? E aí eu chego no perdão familiar como uma ferramenta de cura, né? Como, assim, eu busquei alguma ferramenta que trabalhasse exatamente isso, né? Eu queria alguma coisa direta para trabalhar sobre isso. Então eu chego no Ho'oponopono, que é uma ferramenta que eu falo muito aqui há muitos anos, que eu já faço há muitos anos, e aí, como eu disse, sei lá, 8, 9 anos já. Deixa eu beber uma aqui. E acho que a gente pode usar esse diagnóstico que a gente recebe de dermatite atópica como uma ferramenta de cura em outros níveis. Por isso que eu falei que esse conhecimento às vezes é complexo, porque às vezes a gente entra numa live dessa e quer ouvir uma dica muito rápida pra gente resolver um problema assim, rapidinho. E não vai rolar. Não vai rolar assim, não é assim, não funciona assim, a gente, uma hora a gente cria maturidade para entender isso. E ponto final, né? E aí a gente não tá na vida aqui a passeio, sem rumo, à toa, não. Cheguei no mundo e vou viver, vou curtir. Não funciona. Né? Existem coisas que precisam ser trabalhadas, existe uma fila de coisas dentro da gente que vão ainda acontecer. Às vezes a pessoa fala assim, minha dermatite começou do nada. Né? Do nada não, você estava pronto naquele momento para trabalhar aquilo. Eu acho que a gente pode usar a dermatite como esse caminho mesmo de cura e desses aspectos todos que eu estou trazendo aqui, de perdão e tudo mais. Talvez você nunca pensasse nisso, eu nunca pensasse nisso, né? Se eu não tivesse esse diagnóstico, e pensasse, perdoar para quê? Para que perdoar, pai? Deixa isso quieto. E a gente está aqui só para isso, né? Ver para essa experiência terrestre, só para isso. Então, cheguei no Ho'oponopono e, enfim, às vezes a gente tem dificuldade de colocar uma coisa tão simples em prática, né? O Ho'oponopono é um método de cura havaiano, eu sei que tem gente que me segue e ainda não conhece, então eu vou falar. É o método de cura havaiano, que é justamente foi canalizado, né, pelos xamãs no Havaí e das Polinésias, e ele tem o objetivo de trabalhar a limpeza de memórias, tanto memórias conscientes como memórias inconscientes, que é a maioria, né? Então, eu achei perfeito, porque eu falei, bom, como eu tenho pouca consciência do que me faz ter dermatite, do que me faz me coçar tanto, eu vou trabalhar essa ferramenta que trabalha memórias inconscientes. E eu vou ver o que acontece, né? Quando eu li sobre isso, eu li no livro Limite Zero, e eu falei, gente, não é possível que seja isso só, né? Minha mente racional, de novo, quer sempre entender tudo, quer sempre que tudo tenha resposta científica. E eu falei, vou ler, vou ver como é que pode, né? Vou ver quem já fez isso, como é que resolve, como é. E aí comecei a fazer. E o Ho'oponopono é interessante porque ele parte do princípio de que você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida sempre. Você não pode se sentir mais no papel de vítima, chega, não é o mundo fazendo coisas com você, é você criando aquilo para você mesmo. Mesmo que a gente rejeite essa informação, porque a princípio a gente entende que a gente não quer sofrer, a gente não quer viver aquilo mais e a gente começa a achar que não é. Mas assim, se a gente baixar nossas barreiras e pensar que inconscientemente eu posso estar criando isso para mim, sim, e eu vou usar essa ferramenta que vai limpar esse lugar meu que cria isso. Ele vai lá na origem, né, de uma memória sua que cria aquilo para você. Então, mas fica calma, Samira, que acho que vai ficar gravado. Eu nunca gravei live, não. No final vai perguntar se pode, eu vou deixar, tá? Vou tentar. Tá, então eu tava no ponto de criação. Então, se existe um momento na minha vida, e a gente vai fazer, fica até o final vocês, que a gente vai fazer uma dinâmica no final para chegar até esse momento, tá? Se existe um momento na minha vida onde eu criei isso,
onde eu criei o desejo de me coçar, onde eu criei a doença, a dermatite, eu quero que isso seja limpo agora. Esse é um comando consciente que a gente dá para a nossa mente e para o nosso eu superior, que entende que a gente decidiu que aquilo pode ser limpo agora. Porque até então a gente estava vivendo num modo automático de reação, achando que o mundo tá te oferecendo doença porque você é azarado, ou porque é genético, ou porque isso, ou porque aquilo. Tá? Então a gente se coloca na postura e isso muda tudo. É como se você mexesse uma grande peça do tabuleiro do jogo da sua vida. Na hora que você acorda para a vida. Na hora que você acorda para a ideia de que você não é vítima. Que tem coisa ali por trás que você não pode pensar a doença do ponto de vista biológico só. Porque nós não somos só isso. Né? Como eu falei, essa é minha tese de mestrado, eu não aguento mais discutir isso em sala, porque é justamente isso, a gente não pode entender a doença como uma coisa que aconteceu do nada, como a gente gosta de falar. Não é do nada, né? Existe um contexto que antecede a doença, né? É o corpo sinalizando alguma coisa. E às vezes você sente tanta raiva, que era meu caso, tanta raiva dessa coisa de tudo que aconteceu, de tudo que eu vi, fora o que eu não lembro, nossa, que é com certeza a maior parte, e que seu corpo está expressando aquilo de alguma forma, né? E, enfim, de tudo aquilo que a gente conversa aqui sobre o quanto a gente esconde, o quanto está guardadinho, a gente não vê, e a gente está manifestando aquilo. Então o Ho Oponopono entende que tudo são memórias, suas dores são memórias, sua coceira são memórias, são todos os seus diagnósticos, tudo são memórias. E que a gente está aqui para limpar essas memórias. Só que a gente precisa dar esse comando consciente. Isso não acontece do nada, porque você é abençoado e começa a ser limpo. Você começa a dar esse comando consciente. E é isso que a gente vai fazer. E é isso que a gente só, em casa, sozinho, de graça, é isso. O que eu comecei a fazer foi tirar do papel, né? Parar de só ler livro. É que nem quem só me segue. Não adianta nada, não adianta nada. Se não botar nada em prática, não adianta nada, né? Só gosta porque segue, porque gosta de mim, mas não. E aí, a gente tá aqui para limpar, tomar consciência de que nossos pais foram os pais certos pra gente, tá? Foram os pais que disseram sim pra gente, pra vida, né? E que tinha os conteúdos que a gente precisava para vir para essa experiência, né? Não adianta a gente ficar desejando o pai de fulano, como eu desejei durante muito tempo, porque não vai rolar, não foi para você. Se ele tivesse a chave do portal para você acessar a vida, você tinha nascido lá. Não foi. Quem tinha os conteúdos que você precisava para ser trabalhados nessa vida foram aqueles dois ali que vocês tiveram, do jeito que eles foram. É difícil, a depender de cada experiência de cada um tem, mas a gente se conscientizar pelo menos disso, tá? Se é difícil perdoar agora, vamos pelo menos ter essa consciência de que eles foram as pessoas que a gente precisava e agiram da forma que eles puderam e que conseguiram, e que agora a gente, que não é vítima mais de nada, pode trabalhar isso a partir de agora, tá? Ana, somente repetindo as frases ou ficando algo específico? Não, é isso. Eu vou trazer aqui na prática assim, como que isso pode ser feito. É tão simples, a gente vai pedir ao eu superior da gente que limpe as memórias que a gente compartilha com os nossos pais e que de alguma forma faz você se coçar. Eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo e sou grata. E a gente começa a repetir essas 4 frases, que fica mais ou menos como um pano de fundo na sua mente depois de um tempo, porque não sai da minha mente isso. Eu estou sempre limpando. Isso nunca acaba. Eu estou sempre limpando, não só com relação a eles, né? Eu tive um problema essa semana com a professora do mestrado. Olha, vou te falar. E aí, eu sou humana, me estresso, fico agoniada e fiquei... tensa com aquela situação, e aí eu uso o Ho Oponopono. Então quando eu começo a falar sobre isso de perdão familiar, depois a gente vai estendendo para todas as outras coisas, mas hoje o foco da gente é esse, né?
E é um pedido consciente, né? Onde você assume essa responsabilidade e do que está acontecendo, e você pede ao seu eu superior que isso seja limpo em você agora. E aí eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo e sou grata. É só isso. Repetir o dia todo, se você puder. Quem está dirigindo, tem gente que me manda vídeo dirigindo com o Ho'oponopono tocando alto, né? Vai fazendo, vai limpando. Tem uma galera que já faz há um tempo e que me escreve dizendo que Ana, isso é real, tipo assim, começa a cair a ficha de que tem alguma coisa ali que realmente começa a acontecer, e é verdade, e que o quanto é desconfortável no início, porque ele levanta muito o lixo que está guardado há um tempão, e dentro da gente, e você começa a lembrar de um monte de coisa. Eu lembro que eu estava uma vez na Costa do Sauípe, lá em Salvador, na Bahia, e eu tava todo mundo dormindo, e eu tinha feito, tava fazendo, tava nesse movimento. Gente, eu comecei a ter uma crise de choro do nada, do absoluto nada, muito choro, e lembrar de tanta coisa que eu queria até anotar, porque eu não, vindo memórias que eu não tinha mais, né? Não lembrava mais. E era isso, né? Era essa crise da cura, que piora bastante. Inclusive, me mandaram um print de um grupo de dermatite. Tem um monte de grupo de dermatite aí que o povo bota meus vídeos, e aí tem várias polêmicas. E aí uma pessoa printou e me mandou: Ana, o que estão falando de você no grupo? Que era assim: gente, não faça esse Ho'oponopono porque piora muito a dermatite. E eu dei risada porque, ó, não é regra, mas assim, pode piorar mesmo, porque a gente tem muita coisa para ser tirada de lá de baixo, a depender dos seus conteúdos, isso dá uma piorada mesmo, para ser limpo, gente. Só é continuar fazendo, a gente tem que ter maturidade para olhar para as questões da nossa vida. Não adianta a gente ficar iludido usando essa ilusão infantil de que as coisas precisam ser sempre boazinhas, sempre, não pode arder, não pode doer, o vinagre de maçã vai arder muito, eu não vou usar. Sabe? Vamos entender a vida de um ponto de vista mais maduro e pensar assim, não, se isso, eu preciso passar por isso. E eu sempre falo, é só continuar, né? Você só precisa continuar. Vem a crise, piora às vezes, e você tem que continuar. Porque pense que depois dali você vai ficar bem, que dirá para sempre, né? A crise traz à tona, né? É isso, a gente começa a piorar. Mas nem sempre, às vezes eu nem gosto de dizer isso pra gente não criar isso já sabendo. Mas acontece, né? A gente chama de crise de cura. Mas aí pronto, é como eu falei, à medida que esse movimento vai começando, você vai mexendo o tabuleiro do jogo, né? E sim, e é impressionante como esse movimento que você faz sozinho, quieto em casa, sem conversar com ninguém, começa a movimentar todo o jogo. O comportamento de outras pessoas da sua família começa a mudar, né? Em mim começou a sair em outros lugares, mas depois melhorou, começou a fazer mais vezes ao dia. Ainda tem isso, sair em outros lugares que nem tinha. Dizer, gente, para que a Ana foi me mandar fazer o Ho'oponopono? E agora eu tô nesse horror de dermatite. Vamos fazer. Então, eu vou ter que fazer uma live sobre criança, Luciana, porque é outro aspecto, mas sim, são os pais que fazem, tá? A gente vai na origem. E aquela criança está adoecendo por conta da origem. Somos nós os pais. Só que tem que ter um cuidado para falar disso, porque senão todo mundo fica desesperado achando que é culpado por estar causando mal ao filho. Gente, já passou uma hora? Não, né? Meia hora. Fazer terapia. Gente, terapia é maravilhoso. Todo mundo devia fazer. Todo mundo devia fazer. A única coisa, e eu sempre me preocupo da forma de colocar isso aqui, a única coisa que eu acho que eu gostaria, eu já fiz terapia, eu gostaria de ter acessado mais ferramentas como essa que eu estou trazendo hoje aqui, na terapia. Eu senti falta disso com a minha terapeuta. Não sei de vocês, não estou criticando a terapia, eu quero deixar isso bem claro. Dentro do meu processo terapêutico, eu fiquei lá muito tempo e eu não saía de lá com um dever de casa, uma coisa para ser feita. Eu ficava só conversando e eu sentia falta disso. Eu sentia falta disso, né?
E o que mais? Eu coloquei aqui um roteirinho para não me perder, que é tanta fala. Sim, eu estava falando desse movimento que a gente vai fazendo e que vai gerando uma mudança em outras pessoas da família. É muito comum a gente estar fazendo, e aí chega sua mãe e te trata de um jeito que você, né, que ela normalmente não faria. E você fica assim, gente, aí que você, essas coisas que eu começo a receber de vocês, esses feedbacks assim de que, gente, aí ó, funciona, porque aí você começa a ver aquilo na prática funcionando, sai da ideia da mente pensante e racional de dizer, mas eu me sinto ridículo repetindo essas 4 frases à toa. Sai desse, aí você pula de nível, você começa a fazer consciente de que aquilo está sendo transformado em você, porque você, e eu gosto de explicar, porque eu gosto de entender também. Então essas 4 frases não são ditas à toa, a gente está dando um comando consciente de limpeza de memórias, que você muitas vezes desconhece, tá? Então às vezes eu falo assim, eu não sei o que eu fiz para criar isso, porque a gente não sabe tudo, a gente não sabe nada, ao contrário, a gente não sabe de nada. Eu não sei o que eu fiz para estar criando isso, mas eu peço que isso seja limpo agora, por favor. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo e sou grato. Fiz agora recente para essa mulher meio doida, minha professora. E começa a funcionar, tá? Recebe o e-mail dela no outro, como é que chama? Um outro tom, e você fala, ah, tá, consegui limpar rapidinho. Às vezes demora. Ana veio falar que tem que ser 98 vezes. Gente, aí sim, ótima pergunta. 108 vezes também dizem, né? Por aí. Aí você pega um princípio básico de cura, uma ferramenta básica de cura, e as pessoas começam a sofisticar isso. Não é sofisticar, é a criar outras, sabe assim, a agregar coisas que saem do simples. Eu comprei um japamala na época, que eu soube que tinha que ser 108 vezes também. E que, que isso, se saia é aquele menino, né? Pois é uma forma também de mandar embora. Sim, eu comprei um japamala e fiquei, menina, apegada a essa questão do número, porque o japamala tem 108 continhas, né? Aquele colar tibetano, não sei se vocês conhecem. E eu ficava fazendo, eu fiz muito, usei muito o japamala. Até entender que necessariamente aquilo não estava significando mais cura ou menos cura, porque eu estava fazendo 108. Eu sou muito livre, viu? Eu não gosto dessas coisas apertando minha mente de tem que ser 108, tem que ser dessa cor, tem que ser desse jeito, tem que ser de manhã. Não, eu sou livre para minha escolha. E quem tem dermatite quer isso, quer liberdade, quer expressar o que sente, o que é, do jeito que gosta das coisas. Então, eu não fico pensando nisso, não. Sotaque, né? Super baiana. Aqui onde eu chego, o povo diz assim, você é baiana, né? Digo, quando eu encontro brasileiro. A gente já sabe pelo sotaque. Então, aí eu penso que isso pode ser livre, tá? E a gente quer isso, a gente quer liberdade, né? Por isso que quando a gente viaja, tem muita gente que vai concordar comigo, nossa pele melhora, que é uma beleza, né? Não? É como se a gente ficasse mais livre, né? Mais solto, mais... Enfim, eu era assim. Quando viajava, ficava ótimo. Voltava, parecia que eu voltava para aquela situação de vida que era a minha realidade, que eu não gostava. Então é isso, né? Eu acho que é um bom tempo assim falando sobre como aconteceu comigo e apresentando a vocês, para quem não conhece, essa nova ferramenta. E eu quero fazer uma dinâmica aqui agora com vocês para encerrar. Tem gente que falou que colocou dúvida na caixinha, eu devo ter respondido, né? Não sei. Sim, as manchas saem com o tempo, tudo sai com o tempo. Mancha é uma coisa. Deixa eu olhar aqui umas perguntas para não deixar vocês sem resposta. Mancha é como é que a gente diz? É um grande mistério, né? Às vezes elas acontecem, mas mancha está relacionada, principalmente no rosto, às verdades que a gente não quer mostrar, tá? Eu não tenho mancha nenhuma. Eu falei a vocês no vídeo que eu da grávida, minha grávida, vídeo meu falando de gravidez,
que eu tô toda escura em determinados momentos, ou em determinados momentos, ó, em determinadas partes do corpo, principalmente axilas, mas é porque a gravidez altera a pigmentação, mas eu não tenho, eu tinha dermatite aqui, ó, Deus me livre, esse lugar é fixo, tá até mais escuro, tá vendo? Porque a gestação mexe com a pigmentação da gente. Eu tô aqui com filha pequena, tudo fica difícil. Minha amiga, minha hora tá chegando, viu? Também, meu filho tem 15 anos já e eu inventei de engravidar. Daqui a pouco eu tô aí totalmente louca, estressada com minha neném. Eu me estresso demais. Gente, é isso. Essa palavra é do atópico. Estresse. Eu também até hoje, é isso que eu tô falando. O povo acha que eu virei um Buda. Não mesmo, viu? Ficou estressada, meu marido vê. Não quero que pense que eu sou a Ana boazinha 100%, não, que eu fico estressada. Esse mestrado tá me deixando doida. Faço o dia Ho'oponopono e vou fazer a oração do perdão. Isso, a gente tem que fazer essas coisas todo dia. E o Ho'oponopono tem um detalhe interessante com ele, que ele vai te abrindo o caminho para o que você precisa. À medida que você vai fazendo, você vai acessando outros conhecimentos de cura. Por exemplo, a constelação familiar. Tem gente aí que já fez, que conhece. É uma ferramenta de cura tão profunda, tão perfeita. E o Ho'oponopono às vezes vai te levando para esses outros caminhos, tá? Depende do que você precisa. Você vai sendo conduzido. Que é quando você manda para o seu de maneira consciente, você manda para o seu consciente que você está pronto. Olha, eu já cheguei agora nesse momento da minha vida, onde eu estou consciente de que eu não sou vítima e eu estou aqui querendo melhorar. O que eu faço? É como se fosse isso. E as respostas começam a acontecer. E as perguntas também, viu? Perguntas de Access também para dizer isso. Como pode melhorar? Todos os dias eu faço isso. Como pode ser? Se está acontecendo uma coisa boa na minha vida, eu agradeço. Digo, como eu posso ter mais disso? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, tá? Live linda, ó. Obrigada, amor. Eu espero contribuir, né? Eu quero que... Às vezes, ó, o impacto de um post, a gente não entende isso ainda, né, conscientemente. Mas quando você vê um post de alguém se coçando, queixando, dizendo que tá muito doente, que não tem cura, que é horrível, isso mexe com a nossa vibração, imagine uma live. Por isso que eu quero fazer a dinâmica já aqui com vocês, pra gente fazer uma meditaçãozinha rápida para vocês já se verem como já impacta. Mesmo que vocês não sintam na hora, tá? Ana, por que eu me auto-saboto tanto para começar a minha cura? Por isso, amor, porque tem um lugar seu que não quer isso, tá? Tem um lugar seu que tem vantagens e gosta de estar doente. E a gente não pensa assim, a gente não acha isso. Mas tem. Tem porque a gente tem ganhos com isso. Qual é o seu ganho, né? Autossabotagem é isso, a gente já sabe o que tem que fazer e não faz. E a gente tem que quebrar esse ciclo. E o Ho'oponopono é bom por isso, porque você faz o Ho'oponopono para essa sensação, assim. Porque eu não consegui começar, né? O que em mim cria essa autossabotagem, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo e sou grato. E aí você vai vendo um movimento acontecer. Tá? Eu ganhava muita atenção da minha família por ser doente. Tudo é doença, você ganha alguma coisa. E a gente se aproveita disso, tá? Mostra pra todo mundo, manda foto, manda pra namorado, ó como eu acordei, chorando. E aí você ganha mais atenção. Isso não é brincadeira não, é seríssimo. Protocolo Coimbra, outra live, mas assim, rapidinho. Eu sou fã do doutor Coimbra, Cícero Coimbra. A abordagem de vitamina D é maravilhosa, mesmo que não seja no protocolo, que o protocolo se refere a doses super altas de vitamina D. Mas correção de vitamina D já é muito bom em níveis fisiológicos, porque a gente está com déficit tão forte, tão alto, nossa D está tão baixa, que só em corrigir para níveis fisiológicos já ajuda muito, mesmo que não seja dentro do protocolo fazendo altas dosagens, tá? Mas outro dia eu vejo isso. Ana Zen. Tem horas que não tem Zen não, viu, filho? Mas, por exemplo, o que é que eu faço? Eu tô muito estressada com alguma coisa, eu sei que aquela coisa tá vindo. Inclusive eu queria falar, pra não perder o raciocínio, o que é que eu faço? Eu fui pro mato, pras árvores.
Então hoje eu tenho essa consciência, assim, antes eu ia ficar revoltada, essa era a palavra, revoltada, amaldiçoando a situação e todo mundo, agora eu paro, ouço o que tá, presta atenção no que eu tô sentindo e vou lá pro mato para, sei lá, abraçar uma árvore, andar descalça, para centrar de novo, voltar pro centro. Essa situação que eu vivi essa semana, que eu falei com a criatura lá, australiana, professora, eu falei assim, eu não vou me estressar, que eu não quero estressar minha neném. Eu vou, ó, e respondi os e-mails dela, toda calminha e tal. Aí, como eu não botei pra fora de jeito nenhum, menina, eu nunca tive azia na minha vida. Eu sei que grávida tem azia, nunca tinha tido, eu nem sabia como é ter azia direito. E eu não tive até agora, na gestação toda. A menina, nesse mesmo dia, começou uma queimação aqui e eu pensei na hora. Isso que eu falo, né? Minha cabeça já pensa assim, disse, gente, deve ser que eu não tô dizendo umas duas para essa professora. E aí limpei, mandei embora, digo, ó, não precisa vir queimar nada aqui dentro não, que eu vou dar conta disso aqui. E fui pro mato, para as árvores. Quando eu falo mato, gente, é as árvores que eu moro em frente, eu moro aqui no meio delas. E eu sempre quis isso. Sou muito estressada também, O povo é todo estressado que tem dermatite, gente. Ana, você acredita em lei da atração? Total. Total. Não nessa confusão que fizeram de lei da atração. Vou encerrar já. De vender coisa, mas na lei da atração de que nós somos, estamos atraindo tudo através da nossa vibração e ressonância. Por isso que eu falei para parar de seguir gente doente que só fala de doença. Faz outra hora, moço. Se você só faz e vai dormir, faz outra hora, faz quando acorda, faz durante o dia. Qual livro eu indico para... Nessa bolinha de livros deve ter os livros da Cristina Cairo. Eu vou atualizar essas bolinhas, tem muita coisa. Tá? E esse campo familiar, mórfico familiar, sistêmico, que você se refere aí, Raíssa. Raíssa, que sempre fala comigo. Ai, gente, o campo familiar é outra live também. Eu não sou especialista em constelação familiar, não. Mas eu sou muito curiosa com relação a isso. E o campo familiar, ele faz tudo, quando a gente entende a dinâmica do campo familiar, ele muda tudo na nossa vida, porque a gente entende que, às vezes, esse campo é que tá escolhendo por você. Mas não quero começar a polêmica agora, não, senão a gente fica doido. Se eu acho importante fazer constelação, acho. Se a gente sentiu que chegou nossa hora, sim. Porque é uma ferramenta de cura inacreditável. Um beijo, Marina, que tá mandando um beijo aí pra mim. Uhum. Vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui pra gente relaxar agora na hora de dormir. Já são que horas aí? 10, né? 10 horas da noite. Meu e-book. Eu tô reformulando. Cláudia Blades. Eu tô reformulando meu programa, tá? Mas aí, grávida. Eu já vou... O e-book de suco grátis tá aqui, né? Disponível na bio, é só entrar e baixar. E essa parte de meditação eu tô refazendo pra gente voltar a cuidar do programa Liberte Sua Pele, que é um programa meu que eu quero agora ficar dentro. Eu não quero deixar vocês fazerem sozinho como da outra vez. Eu quero ficar dentro, eu quero ouvir, trocar com vocês e entender tudo que vocês estão sentindo até acabar as 9 semanas, tá? Eu vou relançar ele. Então, vamos lá? Eu acho que eu fui respondendo todo mundo. 9h45 ainda. Itana, te amo. Você é meu amor. Itana, a gente estudou junto e se conhece há 1000 anos. Vamos lá. Eu acho que é hora. Sim, você compartilha um conhecimento absurdo. Gente, minha ideia aqui é isso. Ser para vocês, principalmente naquelas noites que a gente está desesperado, pesquisando coisa na internet. Eu quero ser esse encontro, eu quero ter esse encontro, eu quero que vocês me encontrem. Como eu pesquisei tanto e não tinha. Porque naquela época que eu vivia isso, não tinha essa internet, tinha Orkut só. E o Google estava aí cheio de blog maluco. E hoje a gente tem que agradecer as ferramentas todas que existem à nossa disposição, que facilita tanto a nossa vida. Gente, o YouTube é a melhor coisa do mundo. Você entra ali, você pode acessar qualquer conhecimento.
Então, eu sei essa pessoa no YouTube que você procura e diz assim, ah, não, tem uma pessoa aqui que está dizendo que pode ser, que é caminho. Pra gente ter conversa que dá caminho, tá? Não quero ficar nessa enrolação nessa conversa mole, não. Eu gosto de conversa que dá caminho, que ensina, tá bom? Então, deixa eu botar uma música aqui pra gente fazer nossa dinâmica. Estão prontos? Vamos lá. Começa a respirar fundo. Deixa eu ver que música eu vou botar. Respirando fundo. Andressa, todo mundo, né? É que nem o Ho Oponopono, a gente chega até ele num momento de desespero. Ninguém conhece o Ho Oponopono na hora que tá tudo bem, né? Mas é isso mesmo, às vezes a gente aprende pela dor. Vamos lá? Fechando os olhos. Deixa eu ver que música é essa aqui que eu vou pôr. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar fundo, várias vezes, porque isso vai acalmando nossa mente, vai mandando um sinal da mente de que é para se aquietar. Botar a música Xamã, que são músicas da floresta. A gente se conecta com essa vibração, tá? Será que dá para ouvir? E aí a gente vai respirar fundo e eu vou ler algumas coisas, né? Dar alguns comandos e vocês vão repetir dentro de vocês, não precisa ser alto, esses comandos, né? Para que eles sejam, vocês consigam começar a sentir isso na prática, esse caminho, né? De mandar conduzir esses comandos para a própria mente. Então, a partir do que eu for dizendo, tá bom? Respira fundo. Por uma posição confortável. Se quiser colocar o fone, melhor ainda. E acompanha comigo. Meu eu superior, eu agradeço por tudo que sou, por tudo que meus pais foram e são. Eu me abro agora para iluminar a minha consciência com relação aos meus pais. Eu quero que o amor e a vontade superior limpe as memórias de dor que eu compartilho com os meus pais. Eu escolho a leveza agora. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo e sou grata. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo e sou grata. Divina presença em mim, eu peço que clareie a minha mente para que eu compreenda a grande verdade que é a minha vida. Eu abro mão de tudo que me faz sofrer. E eu limpo essas memórias de dor agora. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo e sou grata. Respira.
Eu abro mão de tudo que eu fiz sofrer. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo e sou grata. Meu Pai, eu vejo você agora. E eu sinto muito. Minha mãe, eu vejo você agora. E eu sinto muito. Eu abro mão da dor, da culpa, do medo e de todos os sentimentos que me fazem mal. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo e sou grata. Respira. Eu peço que limpe em mim tudo o que ainda me faz coçar. Em qualquer tempo, lugar, espaço, situação, dimensão, vida paralela, vida passada, tudo que eu absorvi, entendi e acreditei que me faz manifestar dermatites, eu destruo e descrio agora. Meu eu superior, limpa isso em mim agora, por favor. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo e sou grata. Eu gostaria de limpar e soltar isso agora, por favor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo e sou grata. Em qualquer tempo, lugar, espaço, situação, dimensão, vida paralela, vida passada, tudo que eu absorvi e entendi e acreditei e que me faz manifestar essa dermatite, eu destruo e descrio agora. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo e sou grata. Está feito, está feito, está feito. Respira. E assim é.